Mas aí voltando para a avaliação. Tem a observação. Tem a observação e aí tem um inquérito, que o inquérito envolve um calhamaço, vários questionários, né? Então, quando é criança e a criança vai na escola, a gente entrega para o professor, né, para a escola, um envelope cheio de perguntas de tudo que é situação, comportamento, fala da criança. Além do que, a gente entrega também uma anamnese para a escola preencher sobre toda a observação, como essa professora enxerga esse aluno, né? Quando é adulto, é entregue também para a família alguns questionários, dependendo do que é a queixa, né, que esse adulto procura. Alguns inquéritos também, quando é adulto, a gente pede para a família responder, lembrando desse adulto quando ele era criança. Sim. Fora que é um questionário que o próprio avaliador faz ali com a criança ou com o adulto, né? Eu tô falando de modo geral. Sim. E a terceira etapa é dos testes, né? Então, aplica-se testes, N testes, e que, assim, basicamente... depende do que você quer investigar. Sim, isso que eu ia falar. Então, tem testes específicos para cada tipo de queixa, por exemplo. Sim. Tem os gerais, assim, entre aspas, gerais, e tem os mais específicos. Sim. Então, o que a gente precisa entender numa avaliação neuropsicológica? Como esse indivíduo funciona cognitivamente. Então, as funções executivas. Como ele executa. O que é a função executiva? É aquilo que você responde... numa ação sem ter que pensar. Sim. Então, é aquela... Como se fosse um reflexo. Isso, um reflexo. Vou pegar a garrafa d'água, eu não pensei. Tipo, isso, não pensei. Vou lá, vou pegar a garrafa com a minha mão, apertar aqui, forçar os dedos para... Não. Os 4 dedos, não preciso. O quinto dedo. Vou Exatamente. Lá, pego, ponto. São E aí, como estão essas funções? Então, a atenção, a concentração, né, a memória, raciocínio, linguagem, e aí, entre outras, percepção, né? Então, esses são os básicos, mas eu geralmente não fico só nisso, eu vou além. Então, tem uma queixa de TDAH, então eu vou entender, porque assim, o TDAH principalmente, ele é mais ele é observacional. Sim. Então, é como essa pessoa age clinicamente. Então, eu não posso ficar só nos testes. Eu tenho que ver tudo. Porque às vezes no teste não vai mostrar nada. Não. E é o comportamento dele que vai mostrar. Exato. Né? Tipo, tô aqui, daqui a pouco a pessoa viajou, foi embora. Mas peraí, você entendeu o que eu falei e tal? Rapidinho. Desculpa, eu vou interromper algumas vezes. Não, pelo amor de Deus. Por dúvida minha. Sinta-se em casa. Obrigado. Mas isso é por dúvida minha, ou então porque eu tenho alguns casos que eu gosto de trazer. Eu esqueci se for do calhamaço lá de avaliação. Questionário, né? Calhamaço. Eu lembro que eu tô atendendo um paciente que é uma criança e tal, e ele tem TDAH, já foi diagnosticado e tudo mais. E aí eu recebi, porque a mãe fez a avaliação primeiro, era só avaliação, não era tratamento. E trouxe pra mim. Ela me deu uma bíblia. Eu falei, oi? Eu tenho que ler tudo isso aqui, né? Ela falou assim, olha, foi diagnosticado, tá aqui a avaliação. É enorme. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Né? Que é. E aí, por exemplo, eu li tudo e cansou de ler. Era uma avaliação neuropsicológica? Era. De um neuropsicólogo, psicólogo. Tá? Ele era. E aí, o que acontece? Tava lá, porque com certeza o profissional avaliou, então tá tudo lá. Escrito bonitinho, né? Lindo, né? Até, é quase um manual da criança. É um manual mesmo, é um manual real. Você viu que tem citação bibliográfica? Sim, tem tudo. É um manual. É terrível. Então, é terrível fazer. Assim, é quase um mapa da criança, entendeu? Os meus geralmente tem 30 páginas, é um mapa geral mesmo. Eu achei o máximo. É lindo. Só que, só que eu digo no sentido de que na hora que chega no comportamental, você tem que estar atento nisso. Por quê? Porque ele veio na primeira sessão, eu achei só ele falante demais. Depois eu falei, no meu olhar clínico, eu falei, eu não posso dar alta porque eu tenho que entender o que está acontecendo. Isso tinha uns 3 meses já. Sim. Eu falei, poxa, Quantos anos? 7, 8. Não, 6 e agora tem 7. 6 tem 7. Aí 3 meses eu não conseguia ver nada.
não vinha, sabe? Tipo, nada. Trabalhava o lúdico, trabalhava tudo com ele, nada. Eu falei, gente, porque assim, é uma hora só, né? Convenhamos, uma hora só, é difícil você pegar uma coisa ali, né? Eu falei, não, tem algo aí. Porque tem avaliação Online? aqui, tá tudo aqui. Não, presencial. Online não tem como fazer. Sim, Com criança online não tem como. Dá. Não. Na hora eu falei, nossa, faz um milagre Não. online. Não tem como. Eu já fiz isso uma vez e me arrependo profundamente. Porque na pandemia não tinha como mesmo. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? É difícil manter a atenção de uma criança presencialmente. Online, a criança vai longe. Ela leva o celular lá pra cozinha, põe embaixo da mesa, e deixa o celular lá, tô jogando bola, o celular fica aqui parado jogando bola. 1000 episódios como esse. Tipo, tava aqui, vou te mostrar tal coisa. Aí jogava, eu tô no teto. Oi, alô? Oi. Tô aqui, então você não quer voltar, né? Tô aqui. Era péssimo. Mas esse aí não, esse é presencial. É que eu esqueci de falar que eu tenho um ou outro presencial. Que vira e mexe eu vou. Sim. Aí eu fiquei, não tô achando. Aí na hora que ele teve uma atitude que eu falei, aqui, ó. Era ali. Tipo, o que acontecia? Ele não retinha a atenção. Só que, pô, Davi, você não percebia isso? Eu percebia que ele não retinha a atenção. Mas como ele era muito agitado, eu falei, poxa, ele está agitado. Porque ele já vinha da escola, vinha a milhão da escola. Né? Então eu pensava, tem a questão da escola. Só que teve uma vez que eu falei, não. Eu falei com ele, de olho em olho, ele não. Aí eu falei, repete, ele não repetiu. Eu falei, o que tá acontecendo aqui, né? Eu falei, aqui, ó, achei. Não, mas aí começou a trabalhar a questão comportamental, melhorou bastante. Sim. Não digo 100%, porque ainda tá comigo, Sim. mas muita coisa melhorou. Então, às vezes vai ser o lado comportamental que você vai ter que pegar ali, não só o teórico, né? É isso, entendeu? Então, se você não tiver o comportamental também em mente ali, e ficar só baseado em teste, você não vai pegar o fio da meada, sabe? Sim. Então tem que ter esse... Aí tem a questão da família também, né? Quando é criança, como é o comportamento com a família? Sim, tem que avaliar tudo. Então, por isso que, assim, eu faço sempre... Eu não faço em menos de 10 sessões. Não, mas não tem como fazer menos de 10. Não faço. Tem muitos lugares que faz, né? Muitas clínicas às vezes fazem, mas eu não sou muito a favor disso, não. Eu já falo que são 10, de 5 a 10, né? Porque às vezes tem um paciente ou outro que até vai umas 6, 7, né? Sim. Mas eu já falo que é de 5 a 10 pra eu não ter dúvidas. Sim, lógico, porque, por exemplo, quanto tempo dura cada sessão da avaliação? 50 minutos, 1 hora. Então você vai ter o quê? 10 horas com aquele paciente, né? Ainda assim, às vezes você deve querer fazer mais coisas ali e vai pedir mais tempo. Sim, né? Já passou, já fiz em 12, 13, né? Eu atendi um caso recente que foi muito legal. Conte. Foi Você pode contar? Posso. Então, tá bom. Foi uma adulta, né? Eu acho que 35 anos aproximadamente. E ela veio por indicação do psiquiatra dela, com queixa de altas habilidades, superdotação. Né? E aí, quando ela, comigo ali, né, percebi que ela era falante, inteligente, bem... Desenvolta, né? Bem, e a gente foi indo, né, apliquei testes de... aplica-se também testes de personalidade. É importante. Que é importante, né? Por isso que eu não sei como que dá pra fazer... não vou falar isso toda hora, né? Tá bom. É porque irrita, eu sei. Angustia, irrita. Irrita demais. Gente, se você souber, você que é neuropsicólogo por ser, se soubesse o quanto que isso irrita a gente, você não faz ideia. Talvez você, sabendo do tema aqui, é um neuropsicólogo, faz a psicologia. Você já se interessou tanto pela neuropsicologia? Né? Faz a psicologia, massa. É tão legal, vai te ajudar. Vai ser melhor ainda. E faz com que a gente fique quieto e não reclame disso. Exato. Continue, vamos lá. Vamos ficar cada um no seu quadrado. Sim. Então, e aí ela veio com essa queixa, só que eu notei também que tinha um agito. Sim. Né? E tinha um agito. Ela procurou o psiquiatra por questões de ansiedade. E o psiquiatra disse, você não é ansiosa, você tem superdotação, toma. Né, vai fazer uma avaliação neuropsicológica, vai ler livro, vai, né? Enfim, né? Só que ela tem também
uma questão de epilepsia. Miocônica, acho que é. Que é uma epilepsia que dá geralmente na adolescência. Certo. Né, as crises. E aí, é um caso bem interessante o dela, eu adorei ter feito, né, depois a gente ficou muito próxima até, que ela é muito legal, né, a gente ainda tem contato, e depois eu fiquei com a pulga atrás da orelha se ela não tinha TDAH, né, porque tava muito... E aí, então, assim, que eu quero dizer que a pessoa vem com uma queixa e o neuropsicólogo não pode ficar paralisado naquela queixa específica somente. Você vai dar atenção para aquilo, mas tem que estar com o radar ligado para tudo. Tem que estar, né? Você tem que pensar em outras possibilidades que talvez pode ser. Então, eu fui trazendo isso, né? Entendendo da questão de TDAH, será que ela não tem? Daí vai questionários 1000, observação 1000 e testes 1000, e ela fez teste de tantos testes, ela fez muito teste, né? Mas foi muito legal. E aí, o que aconteceu no final? Uma questão importante que até muita gente não sabe, né? Quando você está fazendo uma avaliação, principalmente para TDAH, existe uma questão que dentro do nosso sistema nervoso, na verdade, é o final da cóclea com a comunicação do cérebro, né? Processamento auditivo central. Certo. Então, existe o TPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central. Geralmente, é muito parecido com os sintomas de TDAH. Tem agitação, né? Tem correria e fala alto, né? Hiperatividade. E o que é? O processamento auditivo central, ele é a comunicação que existe no som que você recebe. Então, eu falo uma palavra para você, você vai interpretar lá dentro, né? A interpretação do som com a comunicação cerebral. Certo. E depois você vai devolver, né? E aí, às vezes, tem o transtorno do processamento auditivo central, que a pessoa não ouve exatamente o que você falou. Não quer dizer com surdez. Não tem a ver com surdez, tem a ver com decodificação, sabe? Certo. Ela não interpreta direito aquilo. Eu falei A, ela entende B. E não Sim, aí e aí ela fala C. E ela fala C, entendi. Né? Só que não é tão simples assim. Né? Não eu falei tão, só pra... sim, você falou uma simbologia, mas não é tão simples de diagnosticar. Né? E aí o que... É muito difícil, porque até a pessoa entender, a pessoa que tá lá em tratamento, que tá lá com a dúvida, entender que ela tem o TPAC, que, sei lá, o que ela tá entendendo não é aquilo que realmente é. Sim. Meu Deus, até chegar nesse ponto. E aí o que me acendeu o radar, né, dessa paciente, ela falou que ela fazia tratamento com fono quando era criança e que ela tinha troca, né, de T por B, de B por P, e que até hoje, quando ela tá escrevendo ou quando ela tá lendo, ela troca ainda as letras, né, e os fonemas. E aí eu falei, então vamos fazer um exame do processamento auditivo central? Né? E aí ela foi fazer. Como que é feito? Você precisa de um otorrino. Sim. Você passa pelo otorrino, o otorrino vai te mandar fazer o exame do processamento auditivo central é feito em cabine. Sim. Então você entra dentro de uma cabine, coloca o fone e ele vai, a fono vai falando algumas coisas, você vai falando sobre imagens, as imagens que você está vendo e o que você está ouvindo, enfim. Eu nunca acompanhei um exame, então eu não sei falar exatamente como é, mas é... Por aí. É que os pacientes falam. Qual é o relato dele? E aí eu pedi para ela fazer. E ela foi fazer e deu alterado. Então ela tem, né, qual a conclusão desse caso? Ela não tem altas habilidades, mas ela é extremamente inteligente. O QI dela deu alto, mas não exatamente um valor que trouxesse superdotação. Superdotação, né? E ela tem realmente ansiedade.
Uhum. Você falou do seu relatório que você recebeu do seu paciente. No final, a gente tem que colocar um encaminhamento, que é um laudo, Sim. né? É um laudo que o paciente recebe e no final a gente coloca o encaminhamento, tudo o que ele tem que fazer. Isso. Então, tratamento, em alguns casos, tratamento em cabine, que é tratamento do TEPAC. Uhum. Geralmente, criança dá mais certo fazer. Quando é adulto, o adulto encontra um meio de se sair bem. Uhum. Né? Então, ele já tá acostumado. Tá treinado 35 já. anos, já tá treinado, né? Tanto que ela é super inteligente, então não fez diferença na vida dela, Sim. o TEPAC, Sim. né? Mas deu alterado.